Conteúdo do Banco do Brasil, quer dizer, do Banco do Brasil, pro Banco do Brasil, do concurso. Daí é sobre o conteúdo do Conselho Monetário Nacional. CMN é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional e tem por finalidade, a princípio, a formulação de política monetária creditícia e cambial do país, objetivando a manutenção da estabilidade da moeda e desenvolvimento socioeconômico. É composto por 3 conselheiros: o ministro da Economia, o presidente do comando do Conselho, o segundo é o presidente do Banco Central do Brasil, e o terceiro, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Eu estou lendo resuminho. As reuniões ordinárias do CMN, o Conselho Monetário Nacional, ocorrem uma vez ao mês, sendo as reuniões extraordinárias dependentes de convocação do presidente do Conselho. As decisões do Conselho podem se dar de 2 formas: mediante resolução, decisões por resolução, que serão publicadas pelo Bacen, o Banco Central, que desempenha a função de secretaria executiva do CMN, o Conselho Monetário Nacional, consagradas através da maioria simples dos votos. As decisões também podem ser por decisão de referendo no presidente do Conselho Monetário, em situações que demandam urgência ou relevante interesse, sendo esta deliberação submetida à decisão colegiada na próxima reunião que se suceder a esta decisão. Junto ao CMN, Conselho Monetário Nacional, funcionam também 7 comissões consultivas. 7 que atuam no auxílio de tomada de decisões pelos conselheiros, e uma comissão técnica, denominada Comissão Técnica de Moeda e do Crédito, especificamente desenhada para auxiliar o Conselho na formulação de política monetária e creditícia mediante manifestação prévia sobre os assuntos de competências do Conselho Monetário Nacional. Por fim, podemos distinguir as competências do CMN em 2 vertentes principais: uma na qualidade do Conselho de Política Econômica e a outra como o órgão normativo superior do Sistema Financeiro Nacional. Daí aqui, como Conselho de Política Econômica, cabe ao Conselho Monetário Municipal 1, 2, 3, 4 coisas. A primeira é: como Conselho, cabe coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária, fiscal e de dívida pública. A segunda compete, como Conselho, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais da moeda e de crédito. E terceira, compete ao Conselho, como Conselho, fixar as diretrizes e normativas da política cambial, cabendo as possibilidades de outorga do monopólio ao Bacen para que processe as operações de câmbio em caso de iminência ou efetiva ocorrência de grave desequilíbrio do balanço de pagamentos, colaborar com o Senado Federal na instrução dos processos de empréstimos externos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já na qualidade de órgão normativo superior, o Sistema Financeiro Nacional cabe ao CMN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas, muitas mais coisas. Ou seja, quando o Conselho Monetário Nacional for ser usado o órgão normativo superior do sistema, ele tem 4 coisas, não, 11 coisas, muita coisa. Como dizer isso no começo? Já na qualidade de órgão normativo superior. Tá, então vou falar como superior. Órgão superior, o Conselho faz assim. Como órgão superior, o Conselho faz assim. Como órgão superior, o Conselho faz assim. Ele regular a Constituição, o funcionamento, a fiscalização, a aplicação de penalidades às instituições financeiras, às operações no país. Como órgão superior, ele zela pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Como órgão superior, ele propicia o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Como órgão superior, ele faz orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras de forma a propiciar as condições favoráveis para o desenvolvimento harmônico das economias nacional. Figura também, nesse caso, uma parcela de atribuição como Conselho de Política Econômica. Como órgão superior, ele também regula as taxas, descontos, remunerações de instituições financeiras no tocante financiamentos destinados especialmente a atividades agropecuárias e de preservação do meio ambiente. Como órgão superior, ele também regula a concessão de crédito. Como órgão superior, ele também expede normas gerais de contabilidade e estatística especificamente orientadas às atividades desenvolvidas por instituições financeiras. Como órgão superior, ele também regulamenta as diretrizes a serem observadas nas operações de redesconto e de empréstimo às instituições financeiras
Disciplinar, as atividades da Bolsa de Valores é uma outra coisa que faz. E a última compete, quando ele é órgão superior, é baixar as normas que regulam as operações de câmbio, inclusive os swaps, fixando limites, taxas e prazos e outras condições. Pronto, marcar como lido, tá? Mas não terminou, porque isso aqui era só o resuminho. E teve 13 minutos. 5 minutinhos só para ler o resumo. Agora vamos nos artigos. Tá. CMN, assim como o Banco Central do Brasil, BCB, e outras entidades integrantes do SFN, Sistema Financeiro Nacional, foi criado pela Lei 4.595 a partir da extinção do antigo Conselho de Superintendência na Moeda de Crédito, o SUMOC. Daí extinguiu esse cara e virou um CMN, o Conselho Monetário Nacional. Então o artigo 2 diz assim, dessa Lei 4.595, diz assim: fica extinto o Conselho, fica extinto o Conselho de Atual Superintendência da Moeda de Crédito. Ou seja, era o órgão antigo. Fica extinto esse carinha, o SUMOC, e criado uma substituição, um Conselho Monetário Nacional, CMN, com a finalidade de formular a política de moeda e de crédito, como previsto nesta lei, objetivando o progresso econômico do país. Pronto. Artigo 63. Atualmente, o CMN, Conselho Monetário Nacional, é constituído pelos seguintes integrantes, que estão no artigo 63, Lei 13.844, da 2019. São os três carinhas que eu li lá no resumo: o ministro da Economia, o presidente do Banco Central do Brasil e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Daí, importa destacar que o presidente do Conselho possui liberdade para convocar agentes externos e assistirem às reuniões colegiadas para os demais ministros dos estados ou mesmo representantes da iniciativa privada. Tais convidados, contudo, não possuem direito a voto, que se mantém restrito aos conselheiros. Sobre a participação das reuniões, dispõe o seguinte regimento interno do Conselho, que está no decreto 13.307. Daí, no artigo 6 do decreto do regimento interno, fala que quem participa das reuniões do Conselho Monetário Nacional: 1, 2, 3, 4 caras participam das reuniões. Os conselheiros participam das reuniões. Os membros do COMOC, que é aquele antigo... Não, era SUMOC, o antigo. Eu não sei o que é COMOC, não. O terceiro, os membros do COMOC. O terceiro que participam da reunião é os diretores do Banco Central do Brasil, não integrantes do COMOC, e o quarto e último, os caras que participam da reunião são os representantes das comissões consultivas, quando convocadas pelo presidente do CMN, do Conselho Monetário Nacional. Súmula 1, e também poderão assistir às reuniões da Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o 16 primeiro fala dos participantes, e depois no súmula 1 fala de pessoas que podem assistir. São 3 pessoas que podem assistir. Assessores credenciados individualmente pelos conselhos, eles podem assistir. Convidados de parecer do presidente do Conselho, conforme previsto no inciso 7 do artigo 8 deste regimento interno. Convidados, assessores e terceiro, podem assistir os funcionários da Secretaria Executiva do Conselho, credenciados pelo presidente do Banco do Brasil. Súmula 2, somente os conselheiros é dado o dia de voto. Os caras que foram participar não fazem parte, só os caras que podem participar. Quer dizer, os caras que assistem não podem participar da votação. E dos caras que participam, só os conselheiros podem votar. Próximo artigo, tá? Aqui o decreto 10.839 de 2019 alterou o sistemático de denominados atos normativos hierarquicamente inferiores à espécie de decreto, que passaram a ser editados exclusivamente sob a forma da portaria, resoluções e instruções normativas. Artigo 2, é aquelas coisas de resolução de mudança para edição de regras, tá? De lei. Artigo 2. A partir da entrada em vigor deste decreto, os atos normativos inferiores e a decreto serão editados sob a forma de portaria, resolução ou extração normativa. A portaria, os atos normativos editados por uma ou mais autoridades singulares. Segundo, resoluções, atos normativos editados por colegiados. Ou terceiro, instruções normativas, os atos normativos que, sem inovar, orientam a execução das normas vigentes pelos agentes públicos. Artigo 12. A Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional, Banco Central. Regimento interno do Banco Central, artigo 2. Quer dizer, regimento interno do Conselho Monetário Nacional. A Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional compete. Secretaria compete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 coisas compete a Secretaria Executiva. A Secretaria Executiva compete organizar a pauta das reuniões do colegiado em conformidade com o disposto na seção 3
do capítulo 3 desse regimento. A Secretaria Executiva compete comunicar aos conselheiros a data, a hora e o local das reuniões ordinárias ou a convocação para a reunião extraordinária. A Secretaria Executiva compete enviar aos conselheiros e demais participantes das reuniões imediatamente após a sua definição a pauta de cada reunião e cópia dos assuntos nela incluída, conferindo-lhe o tratamento confidencial. A Secretaria Executiva compete provar os serviços da Secretaria nas reuniões do Conselho, elaborando inclusive as respectivas atas. A Secretaria Executiva compete manter arquivo e inventário de assuntos de interesse ao Conselho Monetário Nacional, bem como das decisões adotadas em suas reuniões. A Secretaria Executiva compete colher a assinatura dos conselheiros nas atas das reuniões após sua aprovação pelo colegiado. A Secretaria Executiva compete prover os serviços da Secretaria de Apoio Administrativo e a COMOC e as comissões consultivas do Conselho. Compete à Secretaria Executiva prover o serviço de Secretaria de Apoio Administrativo à COMOC e as comissões constitutivas do Conselho. A Secretaria Executiva compete encaminhar à COMOC as propostas do conselheiros para sua manifestação prévia. E compete à Secretaria Executiva encaminhar o presidente do CMNUs com os expedientes recebidos devidamente instituídos. Compete à Secretaria Executiva encaminhar aos conselheiros a cópia das atas e das resoluções baixadas pelo CMN. E, por fim, compete à Secretaria Executiva encaminhar às comissões consultivas os assuntos que lhe forem destinados. E assim acaba o artigo 2. Não sei. Próximo. Junto ao Conselho Monetário Nacional funcionam também 7 comissões consultivas que atuam no auxílio da tomada de decisões pelos conselhos. Daí, no artigo 11, vamos ver se vai falar desses caras consultivos. Funcionarão também junto ao Conselho Monetário Nacional as seguintes comissões consultivas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, certo. É uma comissão consultiva de normas, organizações... Tá. Há uma comissão consultiva de normas de organização do sistema financeiro. Há uma comissão consultiva de mercado de valores mobiliários e futuros. Há uma comissão consultiva de crédito rural, há uma comissão consultiva de crédito industrial, há uma comissão consultiva de crédito habitacional para saneamento e infraestrutura urbana, há uma comissão consultiva de endividamento público e há uma comissão consultiva de política monetária e cambial. As competências das comissões consultivas são as seguintes. Aqui era o artigo 11 e aqui só que um artigo 11 do decreto 3.307. Ele fala que compete essas comissões consultivas, essas 7 comissões consultivas que eu acabei de ler, dentre outras atribuições previstas em seu regimento interno. Primeiro, compete solicitação ao Conselho Monetário Nacional ou do COMOC apreciar matérias atinentes às suas finalidades. Segundo, compete propor alteração em seu regimento interno ao CMN. E terceiro, compete convidar pessoas ou representantes das entidades públicas ou privadas para participar de suas reuniões. Prefeituras. Próximo artigo 10. Da Decreto 1307. Compete ao COMOC. Olha aqui, finalmente tem uma explicação do que é um COMOC. A sigla COMOC significa Comissão Técnica de Moeda e do Crédito. C de comissão, daí não tenho técnica. Comissão técnica. Daí MO de moeda e C de crédito. Comissão técnica, moeda, crédito. COMOC. A estrutura do Conselho Monetário Nacional conta ainda com a presença da Comissão Técnica denominada COMOC, Comissão Técnica da Moeda do Crédito, especialmente desenhada para auxiliar o Conselho na formulação da política monetária e creditícia, mediante a manifestação prévia sobre os assuntos de competência ao Conselho Monetário Nacional, são competências da COMOC. No artigo 10 do decreto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 competências do COMOC, do Conselho Técnico. O Conselho Técnico tem que propor as instruções necessárias à execução disposta na Lei 9.069, relativas às matérias de competência do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Técnico tem que manifestar-se previamente na forma prevista em seu regimento sobre as matérias de competências do Conselho Monetário Nacional, especialmente aquelas constantes na Lei 4.595. O Conselho Técnico tem que examinar o requerimento de vantagens fiscais e correlatárias cuja concessão depende da aprovação do Conselho. O Conselho Técnico também tem que convidar as pessoas ou representantes de entidades públicas ou privadas para participar de suas reuniões. E o Conselho Técnico tem que propor ao Conselho Monetário Nacional alterações de seu regimento interno. E o Conselho Técnico, por fim,
Última coisa, tem que atribuir outras atribuições, compete a outras atribuições que forem cometidas pelo CME. Ou seja, se o chefinho, o Conselho Monetário Nacional, der algumas atribuições pro Conselho Técnico, eles têm que fazer elas. Isso aí. Fique ligado aí, portanto, a comissão, o CMN, acompanha de uma comissão técnica e 7 comissões. Tá. Agora entendi. Todas aquelas 7 comissões, mais o Conselho Técnico, o COMOC, são as participação, a coisa que é o Conselho Monetário. O Conselho Monetário é feito de 8 conselhos. Oh, que incrível. O Conselho Monetário. Artigo 10. Pronto, agora, próximo. Entramos agora no assunto mais relevante do estudo. Mais relevante? Do estudo sobre o Conselho Monetário Nacional, seus objetivos e suas competências. Suas objetivos e competências estão na Lei 4.595, com as devidas alterações introduzidas pela Lei 179 de 2021. Olha aí, novinho. A Lei de Autonomia do Banco Central do Brasil. Lei de Autonomia do Banco Central do Brasil dispõe sobre ambos e no tocante dos objetivos do Conselho Monetário Nacional, estão lá nessa Lei do Banco Central do Brasil. A política de Conselho Monetário Nacional objetivará. Objetivará significa que é, então, 1 revogada, 2 revogada, 3 revogada. Daí, quarto, objetivará a política do Conselho Monetário Nacional é orientar a aplicação de recursos dos instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, sendo em vista proporcionar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Boom! O Conselho Monetário Nacional propiciar o aperfeiçoamento das instituições dos instrumentos financeiros com vistas a maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. Bom, compete ao Conselho Monetário Nacional objetivará zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. E, por fim, objetivará coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Próximo artigo 4. No tocante às competências do Conselho Monetário Nacional, dispõe a mesma lei o seguinte. Aquela lei do Banco Central, também no artigo 4, fala de coisas que competem do Conselho Monetário Nacional. Segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, revogado, 15, 16, revogado, 17, revogado, 18, 19, revogado, 20, 21, 22, 23, 24, 25, revogado, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, súmula 1, súmula 2, súmula 3, revogado, súmula 4, súmula 5, súmula 6 e um súmula 7 marcado com um grifo vermelho de importante. Ou seja, é gigantão esse último artigo aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Tá. Pra terminar, eu só vou ler isso aí mesmo. Tá. Artigo 4. Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. 1 revogado, 2 revogado. Compete ao CMN aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos quais estimarão as necessidades globais da moeda e crédito. Compete também ao CMN determinar... Compete ao CMN determinar as características gerais das cédulas e das moedas. Ou seja, ele desenha a moedinha. Compete também ao CMN fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações de direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Também compete ao CMN disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, abais e prestações de qualquer garantias por parte das instituições financeiras. Também compete ao CMN coordenar a política de que trata o artigo 3 desta lei, a de investimento do governo federal. Também compete ao CMN regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas.
Boom! Também compete ao CMN limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos e comissões de qualquer outras formas de remuneração, operações e serviços bancários ou financeiros. Limitar essas coisas bancárias, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, asseguradas das taxas favorecidas ao financiamento que se destinem a promover recuperação e fertilização do solo, reflorestamento, combate. Essas coisas são coisas, quer dizer, tem que limitar essas coisas e também dar taxas de favorecimento para promover. E para promover algumas coisinhas que são coisas boas. Promover a recuperação e fertilização do solo, promover o reflorestamento, promover o combate de epizooticas e pragas nas atividades rurais, promover a eletrificação rural, promover a mecanização, promover a irrigação e promover a investimento indispensáveis às atividades agropecuárias. Essas são todas as coisas que tem que promover nesse inciso, no inciso 9. Próximo, compete ao CMN determinar a porcentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou um grupo de empresas. Ou seja, você achou que o banco escolhia quanto que eles podem emprestar? Não. Está lá no Conselho Monetário, que é o supremo do dinheiro. O Conselho Monetário Nacional que fala qual é o máximo que um banco pode emprestar para uma pessoa. Se emprestar mais é crime, eu acho. Pronto. Próximo, compete ao Conselho Monetário, CMN, estipular é fazer um pensamento e fazer uma hipótese. Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras. Compete também ao CMN expedir normas gerais de contabilidade e estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras. Compete também ao CMN delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos, o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem como a localização de suas redes e agências ou filiais. Próximo revogado, 15. Compete também ao CMN estabelecer para instituições financeiras públicas a dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de direito público que lhes detenham o controle acionário, bem como das respectivas. Está escrito aqui, bem como dos das respectivas autarquias e sociedades de economia mista, no cálculo a que se refere o inciso anterior. 16 revogado, 17 revogado. Também compete ao CMN outorgar ao Banco Central da República do Brasil um monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamento ou houver sérias razões para prever uma iminência de tal situação. Ou seja, quando tiver grave desequilíbrio, fazer uma outorgação. Tá. 19, revogado. Também compete ao CMN autorizar o Banco Central da República do Brasil e as instituições financeiras públicas federais a efetuar a subscrição como compra e venda das ações e outros papéis emitidos ou de responsabilidades da sociedade de economia mista e empresas dos estados. 21. Compete também ao CMN disciplinar as atividades das bolsas e valores e dos corretores dos fundos públicos. Compete também ao CMN 22 estatuir. O que é estatuir? Estatuir normas para operações das instituições financeiras públicas para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei. Também compete ao CMN fixar até 15 vezes a soma de capital realizado e reservas livres, o limite além do qual os excedentes dos depósitos das instituições financeiras serão recolhidos ao Banco Central da República do Brasil ou aplicados de acordo com as normas que o Conselho estabelecer. 14. Compete também ao CMN decidir a sua própria organização, elaborando seu regimento interno no prazo máximo de 30 dias. Tá. Isso aqui não é importante, nunca vai cair, com certeza. 25, revogado. 26, compete também ao CMN conhecer os recursos das decisões do Banco Central da República do Brasil. Compete também ao CMN aprovar o regimento interno e as contas do Banco Central do Brasil e decidir sobre seu orçamento, sobre seus sistemas de contabilidades, bem como sobre a forma de prazos de transferência de seus resultados para o Tesouro Nacional, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Também compete ao CMN aplicar aos bancos estrangeiros
que funcionem no país as mesmas vedações e restrições equivalentes que vigorem nas praças de suas matrizes em relação aos bancos brasileiros ali instalados ou que neles desejam estabelecer-se. Também compete ao Conselho Monetário Nacional, CMN, colaborar com o Senado Federal na instrução das processos empréstimos externos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para cumprimento do disposto no artigo 63, número 2 da Constituição Federal. Será que está escrito lá? Nem ideia. Expedir 30, está acabando. Compete também ao Conselho Monetário Nacional, CMN, expedir normas e regulamentação para a designação das demais efeitos no artigo 7 das comissões consultivas do CMN dessa lei, que tem 7, mais o Conselho Técnico. Continuando, 31. Baixar normas que regulem, também compete ao CMN, baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando os limites de taxas e prazos e outras condições. Também compete ao CMN. E o último, o 32, regular os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive entre aquelas sujeitas ao mesmo controle acionário ou coligadas. Súmula 1. O Conselho Monetário Nacional, no exercício das atribuições previstas no inciso 7 deste artigo, poderá determinar que o Banco Central da República do Brasil recuse a autorização para o funcionamento de novas instituições financeiras em função da conveniência da ordem geral. A gente não quer mais instituições financeiras. Vamos ver o que está lá no 5, 6, 7, 8. No 8. No inciso 8, que acabou de falar aqui na súmula 1, estava isso aqui. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas a esta lei, ou seja, bancos. Ou seja, ele regula a constituição, ou seja, a criação, o funcionamento também e a fiscalização de bancos, que exercerem as atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas. Perfeito. Súmula 2 agora, competirá ao Banco Central do Brasil, acompanhar essa execução dos orçamentos monetários e relatar a matéria ao Conselho Monetário Nacional, apresentando as sugestões que considerar convenientes. Banco Central do Brasil, da República do Brasil acompanha a execução e faz sugestões. Súmula 3, revogada. Súmula 4, o Conselho Monetário Nacional, CMN, poderá convidar autoridades, pessoas ou entidades para prestar esclarecimentos considerados necessários. A gente quer informação, vem conversar. Súmula 5, no artigo 4, inciso 1 do súmula 6 do artigo 49. Desta lei, uma confusão aqui. Desta lei, se o Congresso Nacional, será que essa lei é do Congresso Nacional? Se o Congresso Nacional negar uma alegação, o Congresso Nacional é o controle externo, que faz, faz auditoria de continhas, tá? De contas públicas. Quando o Congresso Nacional negar uma alegação e emissão extraordinária efetuada, as autoridades responsáveis serão responsabilizadas nos termos da Lei 1059. Súmula 6. O Conselho Monetário Nacional encaminhará ao Congresso Nacional até 31 de março de cada ano relatório da evolução da situação monetária e creditícia do país no ano anterior, no qual descreverá minudentemente as providências adotadas para... Olha isso aí, minudantemente, ou seja, tem que escrever bem detalhado, né? Acho que é isso. As providências adotadas para cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta lei, justificando destacadamente os montantes das emissões de papel moeda que tenham sido feitas para atendimento das atividades produtivas. Súmula 7, e essa aqui é a última que eu vou ler, e ela está super negritada em vermelho. Bonitinho. Vamos ler ela 1, 2, 3, 4 vezes. Súmula 7 das coisas que competem ao Banco Nacional, ao Conselho Monetário Nacional. Súmula 7. Será que está marcado de vermelho por causa que ela é de 2021? Ou é de 2019? Sei lá. Bom, o Banco Nacional da Habilitação é o principal instrumento de execução da política habitacional do governo federal, integra o sistema financeiro nacional, juntamente com as sociedades de crédito imobiliário sob orientação, autorização, coordenação e fiscalização. Orientação, autorização, coordenação, fiscalização. Orientação, autorização, coordenação e fiscalização. Se está marcado é importante, então vamos ver, fazer uma mnemônica, dizer essas coisas. O-A-C, foca, é a foca. Foca de fiscalização, ou de orientação, C de controle, não, C, todas as palavras que aparecem com C na minha cabeça estão erradas, e A de autenticação, fiscalização, tá.
fiscalização, orientação, a sede, não tenho ideia, esqueci. Coordenação e autorização. Coordenação, autorização. Tá. Foca fiscalização, orientação, coordenação, autorização. Pronto, finalmente consegui a coisa. Pronto. Do Conselho Monetário, CMN, e do Banco Central da República do Brasil. Quanto à execução dos termos desta lei do Brasil, revogadas as disposições especiais em contrário. Vou de novo, o Banco Nacional da Habilitação é o principal instrumento de execução da política habitacional do governo federal. Integra o sistema financeiro nacional, juntamente com as sociedades de crédito e imobiliário, sob orientação, autorização, coordenação e fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central da República do Brasil, quanto à execução dos termos desta lei, revogadas as disposições especiais em contrato. Súmula 7. O Banco Nacional da Habilitação é o principal instrumento de execução de política habitacional do governo federal. Política habitacional, interessante. Do governo federal, integra o sistema financeiro nacional, juntamente com as sociedades de crédito ou imobiliário, sob orientação, autorização, coordenação e fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central da República do Brasil, quanto à execução nos termos desta lei, revogadas as disposições especiais em contrário. Súmula 7. O Banco Central de Habilitação é o principal instrumento de execução da política habitacional do governo federal. Eu tô lendo, acho que eu tô lendo errado. Eu tô lendo habilitação toda hora, mas isso é um Banco Nacional da Habitação, viu? Eu tenho que ler várias vezes para entender. Existe um cara chamado Banco Nacional da Habitação e é um principal instrumento de execução da política habitacional do governo federal. Ou seja, o governo federal tem que tem a política de habitação para tirar as pessoinhas do miséria, né? Porque a moradia é um direito social. Daí, quem faz isso, quem ajuda com o dinheiro dessa coisa é um Banco Nacional de Habitação, certo? Daí, esse Banco Nacional é o principal instrumento para fazer a política de habitação. E ele é um instrumento e entrega ao Sistema Financeiro Nacional. Daí, está no Sistema Financeiro Nacional, ele é, juntamente com a Sociedade de Crédito Imobiliário, que são as coisas que vendem casas, né? Sob orientação, autorização e coordenação e fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central da República do Brasil. Quanto à execução nos termos desta lei, revogadas as disposições especiais de contrato. Ou seja, finalmente, dia súmula 7, depois de ler umas 5 vezes seguidas sem parar, o Banco Nacional de Habitação, junto com o sistema financeiro de imobiliária, que faz casa e compra casa, um banco e um cara que faz casas, eles participam, são os principais instrumentos para fazer uma política habitacional do governo federal. Usando esses dois, e eles sendo focados, com a foca, pelos caras mais importantes do poder financeiro, que é o CMN, o Conselho Monetário Nacional, e o Banco Central da República Federativa do Brasil, eles são usados como os instrumentos para fazer as pessoas entrarem em casas. Finalmente, entendemos a súmula 7. Eu não sei quando vai cair isso aqui. Eu vou escrever isso aqui. O Banco Nacional. Eu vou copiar isso aqui e ver se tem perguntas sobre isso. Pronto. Copiando.